Beleza. Então a gente estava falando aqui do risco-retorno, 5% de stop, 10% de objetivo. Isso significa que se a operação for mal sucedida, você perderá 5% do capital que você movimentou, e se for bem sucedido, o ganho será de 10%. Então, o retorno nesse exemplo é o dobro do risco. E eu estou falando aqui dos pontos exatos de stop e objetivo. Não estou citando o caso de o investidor encerrar a operação no meio do caminho, no 0 a 0, nada disso. Agora a gente vai falar um pouquinho de índice de acerto. Tá? Essa relação, pessoal, de risco-retorno, que a gente comentou agora, é muito importante para a realização das operações, porque ela está vinculada, de certa forma, ao índice de acerto, a taxa de acerto das operações. Então, por exemplo, em 10 operações que você realizar, quantas no mínimo você precisa ter sucesso, ter lucro para obter um resultado positivo? Aí vai depender da relação entre risco e retorno adotada pelo investidor no exemplo, tá? Beleza. Então vamos só para dar um exemplo aqui. Quando a relação de risco-retorno for de 1 para 1, pessoal, a taxa de acerto tem que ser maior do que 50% para você sair no lucro. Então, no caso de 1 para 1, o índice de acerto tem que ser pelo menos 50% para você sair no lucro. Ou seja, em 10 operações, você tem que acertar pelo menos 6. Tá? No caso de você sempre ter obedecer a relação de 1 para 1 de risco-retorno. No caso de uma relação de 1 de risco para 2 de retorno, você já não precisa ter um índice de acerto tão alto. Você pode buscar pelo menos 33% de acerto, de taxa de acerto, para você sair no lucro. Isso, em 10 operações, representam pelo menos 4. Analisando aqui o caso de uma relação de risco-retorno de 1 de risco para 3 de retorno, ou seja, o tamanho do lucro será 3 vezes maior do que o risco. Sua taxa de acerto precisa ser pelo menos de 25%. Já caiu, já não precisa ter uma taxa de acerto tão alta. Isso em 10 operações representam apenas 3. Então, quanto maior for a relação de risco-retorno, ou seja, quanto maior o alvo em relação ao prejuízo, ao stop, menor tem que ser a sua taxa de acerto para você sair no lucro. Então, nesse sentido, o índice de acerto é importante para vocês compararem relativamente às relações de risco e retorno das suas operações. E aí eu volto a repetir, isso aí é o caso em que você realmente encerra a operação ou no stop ou no objetivo. Não consideramos as operações no 0 a 0, as operações que saímos antes do stop ou antes do objetivo. Tá? E aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor, considerando aqui essa tabelinha de risco-retorno, vamos supor que você comprou um ativo. Um outro exemplo. Comprou um ativo em R$ 40,40. E o stop você colocou aí abaixo da mínima do dia, por exemplo, em R$ 39,27. E aí, isso representa quanto? 2,9%, aproximadamente. E aí você decidiu colocar o alvo da operação, o objetivo, abaixo da primeira resistência, que está em 42,20. Por exemplo.
E vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, objetivo 1, 42,20. Objetivo 2, só para efeitos de comparação, acima da próxima resistência, quer dizer, abaixo da segunda resistência, que seria em 43,85, por exemplo. Então, ao posicionar no primeiro caso um objetivo em 42,15, 5 centavinhos abaixo da primeira resistência, o retorno da operação, nesse caso, seria de 4,3%. E aí vai proporcionar, nesse caso, uma relação de risco-retorno aproximadamente de 1 para 1,5. Risco-retorno é aproximadamente 1 para 1,5. Com essa relação de risco-retorno, pessoal, é preciso acertar no mínimo 40% das suas operações para obter lucro no decorrer do tempo. Olhando para a tabelinha ali, se a relação é de 1 para 1, você precisa ter pelo menos 50%. De 1 para 2, pelo menos 33%. Como é 1 para 1,5, é algum valor intermediário entre uma taxa de acerto de 50% e 33%. Nesse caso, você precisa ter pelo menos 40% de taxa de acerto para você sair no lucro, tá? Se todas as suas operações do dia ou do período que você estiver analisando seguirem essa relação de 1 para 1,5 de risco-retorno. Agora, se você posicionar o objetivo, aqui o objetivo 2, abaixo da segunda resistência em 43,85, vamos colocar 43,80. A relação, nesse caso, será de praticamente 1 para 3. Isso porque você vai estar arriscando 2,9% do seu capital, que é o stop aqui, 2,9%, para ter um ganho de capital por volta de 8,4%. E aí, o risco-retorno nesse segundo exemplo é de 1 para 3. E aí você precisa ter uma taxa de acerto de pelo menos 25%, conforme a nossa tabelinha aqui. Ou seja, a cada 10 operações, você só precisa acertar de 3 para cima para você sair no lucro. Isso porque o seu alvo é 3 vezes maior do que o seu stop. Está vendo como a relação de risco e retorno é importante? E aí eu vou analisar o caso em que o investidor não considera essas informações e opera baseado na intuição, ou às vezes ele já está acumulando uma perda tão grande que o emocional ficou abalado e ele começa a realizar o lucro e o prejuízo em momentos inadequados, como por exemplo, imagine só, você está com um prejuízo acumulado muito grande e você já está desesperado, já não quer ter prejuízo, mas ainda assim continua operando na tentativa de diminuir o seu prejuízo ou até reverter a perda e buscar lucros, né? Nesse caso, pessoal, esse investidor ele não estará propenso a tomar decisões racionais, baseadas na análise técnica, baseadas no manejo de risco, da relação de risco e retorno, nada disso. Ele vai estar bastante afetado pelo emocional. Ele já não aceita mais correr nenhum risco, nenhuma perda, porque o prejuízo acumulado dele já está acima de um patamar saudável, já não deixa esse investidor dormir à noite, já não deixa ele tomar decisões racionais, estratégicas, e sim apenas decisões que podem levar esse investidor a acumular perdas ainda maiores. E aí ele entra numa operação que deveria ter um ponto de stop e objetivo bem claros. E aí, se ele começar a ter prejuízo na operação, se o trade começar a evoluir contra a sua expectativa, ele vai estar propenso a encerrar a operação antes de bater o stop. Ou seja, ele vai realizar o prejuízo antes do stop.
Ele vai realizar rápido, ele vai aumentar a taxa de acerto do stop, ou melhor, da perda, porque quanto menor o seu stop, quanto mais rápido você realiza, encerra a operação, mais fácil é do ativo atingir aquele patamar, porque você encurtou demais o seu stop. Inconscientemente, você diminuiu mentalmente o seu stop e encerrou ali antes do patamar desejado. Você não deixou o trade evoluir, né? E aí, nesse sentido, você tende a fazer isso toda vez que começa a dar prejuízo, você já não vai querer continuar, já não vai querer segurar o trade, e aí você realiza. Já ao contrário, quando começa a dar lucro, você já vai querer colocar o lucro no bolso, né? Você também não vai querer segurar o trade muito tempo com medo de ele voltar e começar a dar perdas e não dar mais lucros ou sair no 0 a 0. Então a qualquer lucro para você já é satisfatório, e você vai querer encerrar com um lucro pequeno, e aí você já bagunça, já embaralha toda a sua relação de risco-retorno, e você inconscientemente está tomando decisões que podem implicar em uma necessidade maior de uma taxa de acerto alta, né? Isso inconscientemente, pessoal. Isso não tem como você, na hora, fazer esse cálculo mentalmente, tá? Você tem que tomar essa decisão antes de entrar na operação, saber exatamente os pontos de saída no stop, no lucro, tá? Então isso é muito importante. No caso do prejuízo, eu tinha falado que o investidor tende a realizar logo, mas às vezes aquele investidor que não aceita de jeito nenhum o prejuízo, o que ele vai fazer? Ele não vai aceitar, ele vai ser teimoso, não vai aceitar o prejuízo de jeito nenhum, e ele vai segurar, vai deixar o trade despencar, vai bater no stop, ele não vai encerrar no stop porque ele não aceita mais stop, não aceita mais prejuízo, e aí ele vai alongar ainda mais esse prejuízo. E quando ele pensa que não, quando ele vê que o trade não vai mais voltar, o que ele faz? Encerra com um prejuízo ainda maior. E aí o prejuízo que já estava alto começa a virar uma bola de neve, e esse investidor já fica totalmente desmotivado para continuar as operações dia após dia na Bolsa de Valores. Então é muito importante ter em mente, pessoal, que nós temos que ter controle sobre as nossas emoções, porque as nossas operações aqui são baseadas em estratégia, raciocínio, né, indicadores técnicos, análise técnica, e isso deve estar desprovido do achismo, né, das desconfianças, do medo, da ganância também, né, porque a ganância pode ser um tiro no pé, tá? Então tudo isso a gente consegue otimizar quanto mais a gente seguir os padrões da disciplina, da análise técnica, do manejo de risco, tá? Então eu espero que esses exemplos que eu dei aqui, e essa tabelinha aqui de relação de risco-retorno, e quanto que você precisa de taxa de acerto para sair no lucro, tenham sido de grande valia para vocês, para que vocês não caiam na tentação de alterar essa relação de risco-retorno no meio da operação, né? Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Um assunto bastante rápido, simples, mas que muita gente desconhecia. Estou vendo aqui que o pessoal no chat pediu para postar essa aula no live stream, no nosso canal. Eu vou fazer o upload dessa nossa aula aqui para quem quiser assistir novamente e pegar as dicas. Vai estar lá, vai estar disponível para vocês, pessoal. Eu vou abrir aqui a plataforma do Toro Radar, vamos olhar as recomendações, as operações, para a gente acompanhar um pouco o mercado com vocês. Vamos lá, pessoal.
Guest, você pode assistir novamente a aula. Assim que eu terminar a aula, eu vou postar no nosso canal do Toro Radar dentro do live streaming. Né? Você consegue acessar o link direto para o nosso canal no final da aula, ali na própria janela onde você vê o vídeo, ali do lado do chat e da aba de recomendações Day Trade também, você tem na parte inferior direita da janelinha, vai ter aqui More on Live Stream. Né? Você consegue acessar. E aí o comentário bastante pertinente do Enzo Catrini: Yuri, mas na maioria das vezes você sai antes do objetivo. Enzo, mas você pode perceber que no final do dia o nosso saldo líquido permanece positivo. Né? Então o que eu quero que você saiba é que se você não tiver bem sedimentada essa ideia de relação de risco-retorno, não é interessante você fazer isso. Né? Nossa equipe é bastante experiente no mercado, a gente sabe o que pode fazer para dar certo, para ter lucro, para superar as perdas, tá, pessoal? Confia na gente. Né? A nossa equipe está à disposição de vocês, a gente acompanha o mercado diariamente, do início ao fim, a gente tem experiência para falar qual é a melhor recomendação no momento. Tá? Então, o mais importante não é relação de risco-retorno, não é taxa de acerto, o mais importante é o saldo positivo no dia. Né? Eu falei sobre relação entre risco e retorno para vocês, investidores, que às vezes não têm uma estratégia definida, uma estratégia às vezes que vocês ainda não sabem se vão dar certo, se são coerentes com um resultado favorável ao longo dos períodos, dos dias de operações. E aí, eu não recomendo você alterar indiscriminadamente os pontos de saída do seu trade. Né? Deixa eu puxar aqui a minha plataforma do Toro Radar. Nós temos duas recomendações de curto prazo em aberto, Taesa 11 e Cosan 3. Né? As nossas recomendações nessas duas ações foram de compra, apostando na alta no curto prazo. O curto prazo é uma modalidade que dura de um dia até no máximo 2 semanas, ou seja, 10 dias úteis. Geralmente a gente encerra antes disso, né, pessoal? E no Day Trade temos uma compra no dólar em aberto, o dólar J17, com vencimento no primeiro dia útil de abril, tá? Já estamos no mês de março. E ELET 6 é uma operação de venda em ações, em ELET 6, ações preferenciais, no preço de R$ 23,70. A recomendação de venda em Eletrobras foi motivada por uma perda de suporte no gráfico de 15 minutos. E eu quero aqui abrir o gráfico para vocês, para que vocês acompanhem o cenário técnico junto comigo. A nossa recomendação de venda foi nesse candle aqui, que eu estou mostrando para vocês. Olha só, foi uma perda de congestão com muita convicção de mercado, porque ela veio com um candle de corpo longo, candle de baixa e volume acima da média. Porém, no próximo candle já faz um recuo, uma recuperação, mas ainda segue o cenário baixista. Isso equivale a um pullback reverso. Seria um teste de resistência que tinha sido anteriormente um suporte que foi perdido. Né? Então a gente ainda vê condições de Eletrobras recuperar as quedas, né? Retomar as quedas. E lembrando que, pelo gráfico aqui de 15 minutos, a gente vê uma tendência claramente baixista, né, desde alguns pregões atrás. A gente vê topos e fundos descendentes, médias móveis negativamente inclinadas, então a gente permanece vendido em Eletrobras para Day Trade.
No caso do dólar, a gente abrindo aqui os comentários, foi motivado por um rompimento de resistência. Abrindo o gráfico de 5 minutos. Rompendo aqui a máxima do candle anterior em uma resistência. O ponto de compra foi em 3.175. Exatamente aqui. Nesse patamar aqui. E aí, o trade já está dando alguns pontinhos, tá? Nossa equipe vai avaliar o melhor momento para encerramento desse trade. Pessoal, lembrando que estamos em período ainda de divulgação dos balanços das empresas, né? As empresas estão divulgando os balanços referentes ao quarto trimestre de 2016 e também o acumulado do ano, né? Então, ainda temos inúmeras empresas de capital aberto que vão divulgar os seus balanços, e aí a nossa equipe de análise fundamentalista está atualizando as recomendações de longo prazo, as tendências de longo prazo, as nossas 3 carteiras recomendadas também, né? E aí a gente vai fazer uma atualização ali geral de todos os papéis na Bolsa de Valores que a gente cobre. E a gente vai atualizar os textos, atualizar os indicadores fundamentalistas, né? E fazer uma análise bastante minuciosa com base em todas as perspectivas para o cenário e para a empresa em cada setor, né? Para o cenário de cada setor e para a empresa dentro de seu setor, né? Se ela vai desempenhar uma alta, se ela tende a desempenhar uma alta acima da média do mercado, acima da média do seu setor, né? Lembrando também que temos setores que estão cada vez mais penalizados, né, em meio a essa recuperação lenta e dificultosa da economia brasileira, mas mesmo assim temos também setores que despontam, né? Os setores que mais são lentos aí nessa recuperação é o setor imobiliário. É lógico que a queda na Selic beneficia bastante o setor imobiliário, porém ele tem um delay muito maior, ou seja, o mercado demora a refletir essa melhora nas ações, né, nas empresas inseridas no mercado imobiliário e assim por diante, né, pessoal? Cada setor tem a sua peculiaridade. O setor elétrico, né, com as bandeiras tarifárias, temos aí a bandeira tarifária amarela, tá? Isso representa um aumento aí de R$20, se eu não me engano, nas tarifas, se eu não me engano, megawatt hora, tá? E isso vai impactar o bolso do consumidor. Tivemos notícias também com relação ao pagamento de indenizações às transmissoras de energia elétrica, e isso também está sendo repassado para o consumidor. A expectativa era de que pudesse haver, ao longo de 2017, mais uma baixa na conta de energia, porém, isso pode não se concretizar, porque se for realmente repassado para o consumidor esse aumento, essa indenização paga, que deve ser paga nos próximos anos para as transmissoras, isso vai acabar sendo compensado de maneira negativa para o consumidor e pode impactar também o consumo, né, diminuir o consumo e impactar as margens das elétricas. Então tudo isso a gente vai analisar, todas as empresas, todas as peculiaridades de cada setor, e aí dentro, se eu não me engano, aí até meados de abril a gente deve subir as análises fundamentalistas atualizadas referentes ao quarto trimestre de 2016 e também o acumulado do ano, tá, pessoal? Estamos aí chegando já próximo das 17 horas, 16h58 agora no meu relógio, tá? Eu quero agradecer a presença de todos. Temos ainda pregão até as 18 horas, né? Na verdade até 17h55, né? E aí a gente continua com vocês monitorando o mercado, monitorando aí os day trades, as nossas recomendações, e sempre à disposição no chat para tirar as dúvidas mais urgentes de vocês, tá, pessoal?
Eu sou Yuri Fagundes, quero agradecer a presença de todos. Eu espero que todos tenham conseguido pegar operações favoráveis, que deram lucro. Quem não conseguiu lucro, que tenha aprendido um pouco mais desse mercado que assusta tanta gente, mas eu acredito que muito desse susto é fundamentado na falta de conhecimento, falta de experiência no mercado. Né? É possível sim você ter muito sucesso no mercado de renda variável. Nos Estados Unidos a gente vê aí que próximo de 70% das pessoas em idade economicamente ativas aí, investem ou já investiram em bolsa de valores. Essa porcentagem aqui no Brasil é menor que 1%, tá? Infelizmente temos aí que a porcentagem, se eu não me engano, próximo de 0,8 ou 0,5 a 0,8% da população brasileira apenas investe em bolsa. Né? Então, a gente vê que temos aí um potencial muito grande em questão de conhecimento educacional, retirar esse susto das pessoas. Né? Às vezes, a falta de conhecimento faz com que muitas pessoas percam essa oportunidade de ampliar os seus horizontes na sua vida financeira. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Teremos o nosso comentário de encerramento às 17h30. Eu quero já deixar de antemão aqui o meu agradecimento. Um abraço a todos, pessoal. E fiquem ligados até o finalzinho do pregão, tá? Até mais tarde. Um abraço.